Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. É muito importante para mim que eu possa ajudá-lo. Deus me chamou para ajudar as pessoas. E Ele colocou um desejo em meu coração de ajudar você a ter a melhor vida possível. Temos todos os tipos de problemas diferentes, mas um dos problemas que muitas pessoas têm é se sentirem solitárias. Eu quero lhe dizer, você não precisa estar sozinho ou se sentir sozinho. Não importam quais sejam as circunstâncias, Jesus está sempre conosco. E Ele quer nos ajudar a procurar as outras pessoas e formar bons relacionamentos. Talvez você não tenha mais alguns dos relacionamentos que tinha antes, mas você pode formar e desfrutar de novos. Eu estarei compartilhando algumas coisas com você hoje que creio que ajudarão você a se sentir completo e conectado, ao invés de solitário. João 12, verso 12. No outro dia, a multidão daqueles que tinham ido para a festa da Páscoa ouviram que Jesus estava vindo para Jerusalém. Então eles tomaram folhas de palmeiras e estavam gritando: Hosana, bendito e louvado seja aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. E Jesus achou um jumentinho e estava montado nele, assim como está escrito nas Escrituras. Não temas, ó filha de Sião, olha, o seu rei está vindo sentado em jumentinho. Os seus discípulos não entenderam. Eles o queriam chegando numa carruagem branca. Tará, 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 tará. Eu estou chegando. Tará, 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 tará. Jesus chegou quieto. Encontrou o animal mais humilde que podia achar. O animal mais baixo não fez nenhum barulho quanto a isso e montou nele. O que você está fazendo? Estamos lhe seguindo por todos esses anos esperando que você tome o poder? E agora olhe como você está agindo. Não acha que deve ter sido difícil para Jesus? E quanto ao jardim do Getsêmani? Não podem orar comigo nem sequer por uma hora? Você não tem realmente nem ideia do que eu estou passando agora? Você sabe quantas pessoas desistem e voltam atrás porque ninguém as entende? Você sabe quantas pessoas desistem do chamado de suas vidas porque ninguém as entende? E muitas pessoas estão julgando e criticando e elas têm medo de perder os seus amigos, então elas voltam atrás para serem o que todos querem que sejam. Estou lançando um desafio a você para se libertar de sua caixa. E não ficar petrificado pela rejeição de todo mundo. O que dizem, o que pensam, o que fazem, ou para o que não convidam você. É melhor mesmo você começar a ficar mais em casa. Hebreus 4. Mas tem uma pessoa que entende tudo a respeito de nós. Aleluia! Uma das coisas que eu mais gosto em Jesus é que Ele nos entende. Quando mais ninguém entende você, Jesus entende você. Me lembro quando minha personalidade estava tão bagunçada, por todos os anos de abuso que eu tive. Sabe, quando você é abusado por muitos anos, a sua personalidade fica meio que bagunçada. As pessoas me diziam: por que você age assim? Eu não sabia porque eu estava agindo assim. Não entendia a mim mesma, queria que alguém pudesse me entender. Fiquei tão feliz quando eu descobri sobre Hebreus 4,15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa entender e simpatizar e compadecer-se de nós em todas as nossas fraquezas, enfermidades e instabilidades frente às tentações. Mas temos um que foi tentado em tudo, assim como nós somos, mas sem pecar. Todos digam: tem um sumo sacerdote que me entende. Pense nisso, ele entende tudo o que você passa. Ele entende o que você passa com seus filhos, o que você passa no seu casamento. Ele entende o que é ter que esperar pelo cumprimento das promessas que Ele lhe fez. Porque Jesus também esperou. Não há nada pelo que possamos passar que Ele mesmo não foi o precursor. Uma coisa é certa, as pessoas podem não entendê-lo, mas Jesus sempre entende você. Vamos dar todo o louvor a Jesus.
De outra forma, eu acho que nos sentimos solitários quando estamos passando por alguma coisa difícil. Parece que ninguém entende como difícil isso é. Eu me lembro que um dos nossos filhos teve problemas há muitos anos atrás e foi uma situação muito séria. Eu fiquei muito envergonhada pelo que aconteceu. Sabe, os filhos dos pregadores supostamente deveriam ser certinhos e corretos. Mas às vezes isso não acontece. Sabe, os meus filhos passaram por coisas diferentes, mas todos eles estão servindo a Deus agora no ministério. Às vezes são as expectativas que colocamos nas pessoas que as pressionam. Você me ouviu? Quase todos os filhos de pregadores podem lhes dizer que experimentaram uma tremenda pressão para serem melhores do que todo mundo. Bem, eu certamente não esperava esse tipo de comportamento vindo de você. Às vezes isso começa quando ainda são pequenos na escola. Com certeza não esperava que você fizesse isso, sendo seus pais quem são. É por isso mesmo que muitos filhos de pregadores acabam se rebelando e até se desviando porque se cansam da pressão das pessoas. Não coloque expectativas sobre as pessoas que elas não podem cumprir. Não coloque expectativas nas pessoas que você não gostaria que estivessem sobre você. Todos somos pessoas. Então, eu me lembro quando estava passando por esse momento difícil e parecia que eu tinha ocupado a vida inteira ministrando às pessoas. E agora eu estava com essa situação e ninguém poderia fazer nada para me ajudar. É como se as pessoas não soubessem se podiam conversar comigo a respeito, se podiam dizer alguma coisa ou se não podiam dizer nada. Então, a maioria das pessoas agiam como se nada estivesse acontecendo, mas eu sabia que elas sabiam. Gente, foi muito difícil. Eu só queria que alguém colocasse os braços no meu ombro e dissesse: ouça, não se sinta mal, eu entendo. Não se sinta como se fosse culpada. Não se sinta fracassada. Não sinta que porque você viajou muito, na maioria das vezes não estava em casa, este seja o motivo. Sabe, tudo que você tem que fazer é pensar um pouquinho para descobrir que tipo de coisa o diabo está falando com alguém. Deus não me chamou para ser comum e eu não posso negligenciar o que Ele me chamou para fazer. Quando Ele chamou a Pedro, este tinha uma sogra, portanto ele tinha uma esposa. E provavelmente tinha filhos. E Jesus disse: segue-me. Eles saíram por um longo período de tempo. Só porque Deus chama alguém para fazer algo um pouco diferente, não quer dizer que Deus não possa cobri-lo. Quando Deus lhe chama para fazer, ou para ser algo diferente, ou para estar fora do meio da multidão, Deus cobrirá todas as repercussões disso se as pessoas deixarem. Sim. Eu me lembro quando eu fui numa festa e todos estavam tão felizes, fazendo coisas assim. E ninguém disse uma palavra a mim. Oh, isto me machucou demais. E sabe, o diabo tentou me dizer: todos realmente se importam com você. Você gasta sua vida inteira ministrando a eles e quando necessita ninguém nem sabe o que dizer a você. Eu tinha que encontrar o meu consolo em Deus. Eu não podia ficar magoada com as pessoas. Então isso se tornou um grande teste. Bem sabe, um dos casais de quem eu esperava receber algum tipo de consolo. Anos mais tarde também tiveram problemas com um dos seus filhos. E sabe o que eles disseram a mim? Sem sequer se lembrarem do meu problema, pois havia terminado. Não sabíamos como as pessoas ficam quando seus filhos estão com problemas. É por isso que estou lhe dizendo, você não pode consolar alguém se você nunca passou por alguma coisa e não recebeu consolo vindo do próprio Deus para você. Então existe um lado de cima do problema e creio que seja o único motivo ter sido chamado para fazer isso, mas eu creio que o que realmente me qualifica para estar aqui e ministrar a você não é a minha vasta educação, mas a minha grande dor na vida. Porque eu sei o que você está passando. A melhor coisa que você pode fazer é ajudar alguém que está passando por algumas das mesmas coisas que você já passou. E se você quer colocar o diabo no pó, essa é a melhor maneira de fazer isso. Odiar as pessoas que ferem você é jogar o joguinho do diabo. Mas se você ajuda alguém que está ferido assim como você foi ferido, isso vai contra os planos do diabo. Quantos querem ir contra os planos que o diabo fez para você? Uhul! Glória a Deus!
Martinho Lutero disse: todos aqueles que fazem coisas grandes para Deus acabam ficando sozinhos. Você terá alguns anos de silêncio na sua vida, terá alguns anos que parecerá que Deus o colocou em uma concha e você tem um plano e um sonho para sua vida. Pode ser para sua família, pode ser alguma coisa em seu corpo físico, pode ser o seu ministério, pode ser pelas suas finanças. Mas, querido, Deus espera que todos tenhamos sonhos. Eu espero que todos tenham um tipo de alvo onde queira chegar, mas que ainda não chegou até agora. Estaríamos em uma situação deplorável se não tivéssemos algum tipo de sonho, se não quiséssemos melhorar ou prosseguir, e creio que todos vocês têm. Mas no meio de tudo isso, haverá anos de silêncio, haverá anos que você não sentirá nada, não verá nada, não haverá nada acontecendo, nada ao seu redor para encorajá-lo. E se você não tiver fé nesses anos e crer em Deus, quando não houver nenhum sinal de que tudo vai dar certo, você nunca conseguirá. Porque é aí que as pessoas desistem. Aleluia. Bem, 5 pessoas estão empolgadas. As águias voam sozinhas. Você nunca viu um bando de águias voando juntas. Elas sempre estão sozinhas. Me deixe em paz. Eu estou acima de tudo. Elas voam acima da tempestade, olham para baixo e... Não existem muitos assim, não existem mais águias em nossa sociedade. Todos querem apenas ser mais um pássaro no bando. Todos querem flutuar correnteza abaixo onde estas estejam levando, porque não é difícil. Mas de vez em quando você encontra pessoas que se viram e nadam contra a correnteza e elas são criticadas por todos. Bem, o que acha que está fazendo? Bem, porque não pode prosseguir com todo mundo. Sabe, há muitos desse tipo aqui hoje. Eu quero dizer, essa é uma palavra de Deus para você. Você fica como... Estou tentando consolar você com o consolo pelo qual eu fui consolada. Amém. Ouça, sua amiga que é casada com um homem que é bom para ela, pode não entender como é estar casada com uma pessoa que não é boa para você, que talvez saia e beba, e às vezes arruma outra mulher e todo tipo de coisas assim, e mesmo assim você sente que Deus lhe falou para ficar e amar o não amável. Você pode não achar alguém que entenda você, mas Jesus entende você. Amém? A sua amiga que tem 4 filhos com notas sempre 10, pode não entender como é ter um filho com dificuldade na escola, com distúrbio de aprendizado, e ela vem e mostra os boletins de seus filhos, aquelas notas, e tudo que você quer fazer é esconder o seu. Ela não entende, mas Jesus entende o que você está passando. Amém? Vamos. Quer saber? Cada um de nós recebe nossa recompensa de Deus, não recebemos das pessoas e precisamos parar de esperar que as pessoas nos consolem e temos que correr para Deus e receber o consolo que vem dele. E vou lhe dizer, quando corremos para Deus para receber o seu consolo, Ele está sendo honrado, porque Ele quer que o busquemos primeiro, não depois de todo o mundo. Bem, eu acho que não há mais nada a fazer a não ser orar. Quero dizer, essa é a coisa mais estúpida do mundo inteiro. Bem, eu acho que não temos nada a fazer mais. Nós temos mesmo é que orar, né? Temos a tendência de dizer isso de vez em quando. Não sei mais o que fazer. Eu acho que eu vou orar, né? Antes de qualquer outra coisa, a primeira coisa que faço é orar. Porque se nós não oramos, nós não abrimos a porta para Deus se envolver. Você me ouviu? Você não tem porque você não pede. Quando tem problema, você corre para o telefone ou para o trono? Corre e pergunta a alguém o que deve fazer e eles não sabem nem o que estão fazendo. Então é errado tentar receber consolo de um amigo? Não. Mas você tem que orar primeiro. Você tem que depender de Deus para ser consolado. E se Ele escolher não fazer isso através daquela pessoa, não precisa ficar chateado com ela porque não está dando certo. O que você deveria fazer é buscar em Deus primeiro. Uhul, isso é bom. Bem, não quero ficar sozinho. Somos viciados em pessoas. Amém?
Abre em Jeremias 17. Jeremias 17, versos 5 a 8. Essas são as palavras que eu leio e releio, e releio, e releio. Sabe por quê? Todos nós podemos cair nessa coisa de depender das pessoas. Alguém sabe disso? Às vezes, no começo da sua caminhada com Deus, Deus até lhe dá um sistema de suporte de pessoas, sabe? Isaías 2 refere-se a isso como escora. E diz que ele removerá as escoras de Israel. Como uma muda de árvore que você escora enquanto está criando raízes. Mas cedo ou tarde tirará as escoras de lá, porque elas não podem ficar lá. Deus pode nos dar uma escora, um sistema de suporte, no começo da nossa caminhada, mas cedo ou mais tarde teremos que aprender a ficar de pé sozinhos. Então, às vezes, quando Deus vem e começa a chutar algumas dessas escoras, não entendemos o que está acontecendo e ficamos apavorados. Amém? Mas Deus nunca o levará onde não possa sustentá-lo. Não permitirá nada além do que você possa suportar, mas em cada tentação, a Bíblia diz, ele providencia o escape. Deus sempre lhe dará o que você precisa para ser o que ele o chamou para ser. Aleluia. Mas porque eu estava muito dependente das pessoas, e eu creio que há pessoas aqui hoje neste lugar que estão muito dependentes das pessoas. Levante a sua mão se este é o seu caso. Agora olhe para mim e deixe-me te dizer, quando você está muito dependente das pessoas, está se disponibilizando para a dor. Você está se predispondo para ser ferido. Não há nada mais que possa acontecer, porque as pessoas não podem deixar de desapontá-lo. Elas não têm capacidade nenhuma em não desapontar você, porque todos os seres humanos têm falhas em sua natureza, e cedo ou tarde vamos ver as falhas uns dos outros. Amém? Sempre funciona assim. Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor, maldito com grande mal é o homem forte que confia e depende do próprio homem, fazendo da carne a sua força, e cujo coração e mente se afastam do Senhor. Ele diz claramente, esse homem está debaixo de maldição, porque será como a tamargueira, ou uma pessoa nua e destituída no deserto, e não sentirá quando vem o bem, mas habitará nos lugares secos dos desertos, na terra salgada e inabitada. Mas bendito o homem que acredita, confia e depende do Senhor, e cuja esperança e confiança estão no Senhor. Pois ele será como árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro, e não receia ou teme quando o calor chega, mas suas folhas serão verdes, e no ano de sequidão não se fadiga, nem se preocupa, nem deixa de dar frutos. Uhul! Então está dizendo, quando tivermos problemas, haverá uma maneira de ainda termos tudo que precisamos, e você se parecerá com um jardim bem regado e continuará a dar fruto, mesmo nos tempos da sequidão pessoal, mas somente se você aprender a procurar seu consolo e a força que precisa em Deus, ao invés de buscar nas pessoas, porque elas não podem dar o que você precisa. Meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai, meu pai. Pai. Relacionamento com Deus. A Bíblia diz que, em Apocalipse, que seja quente ou frio, porque você é morno, eu estou a ponto de vomitá-lo. Posso te falar? Não adianta só ir à igreja todos os domingos. Eu sempre falo isso e vou repetir, eu posso deitar numa garagem a semana inteira, isso não me faz ser um carro. Amém? Eu estava conversando com algumas pessoas, elas mencionaram algumas pessoas que elas conheciam, que trabalhavam no ramo de entretenimento, então eu perguntei, estas pessoas são crentes? Ela disse, elas dizem que são. Elas vão à igreja, mas as suas atitudes, eu não sei não, viu? Isso é muito triste. Mas isto é a verdade para muitas pessoas. Elas frequentam a igreja,
Mas elas não vivem a vida de Deus. Por quê? Por causa da disciplina, falta de compromisso. Elas não são sérias. Elas estão vivendo como se não houvesse amanhã, mas o amanhã vai chegar. Nenhuma disciplina no presente parece prazerosa, no entanto, mais tarde produz um fruto pacífico de justiça para aqueles que foram treinados por ela. Tenha seriedade para quitar suas dívidas. Para mim, vocês estão muito empolgados, eu estou te falando, hein? Quando Dave e eu decidimos anos atrás que íamos quitar as dívidas, nós tivemos que cortar gastos. Porque naquela época eu não tinha disciplina para gastar o que nós tínhamos. Hoje eu não sou desse jeito mais. Eu posso ter muitos cartões da bolsa, mas eu tenho consciência que precisarei pagá-los no final do mês. Você não pode viver além dos seus meios e continuar bem para sempre, mas cedo ou mais tarde vai desabar sobre você. E sabe de uma coisa? Você pode receber um milagre financeiro, é por isso que todo mundo ora. Mas não é todo mundo que vai conseguir ir a uma reunião para um milagre de quitação de dívida. Entrar na fila de oração e receber a oração de algum pregador, cancelando todas as suas dívidas. E, sinceramente, isso não seria bom para as pessoas fazerem isso. Eu creio que quando as pessoas, agiram pela ignorância ou elas se meteram numa tremenda bagunça, talvez por causa de alguma coisa que não foi culpa delas. Sim, Deus opera milagres e nos tira da encrenca. Ele pode fazer qualquer coisa que Ele quiser fazer, mas deixa eu te falar, não é assim que você vai viver a vida diária. A maneira de vivermos dia após dia é aplicando os princípios, semear muitas sementes boas até superar as sementes ruins. Veja as mudanças na vida, de pouco a pouco, de glória em glória, aplicando os princípios, continuando, fazendo a nossa parte, e as coisas começarão a mudar. Por favor, não me entenda mal. Quero dizer, Deus opera milagres. Todos nós já experimentamos muitos milagres em nossas vidas. Para mim, o que Deus está me permitindo fazer é um milagre porque eu sei de onde eu vim. Mas eu acho que nós exageramos sobre milagres para a maioria dos cristãos. E nós temos pessoas que estão num ponto em que elas não querem fazer a sua parte. E você não pode abusar do seu corpo por anos e anos e anos, e toda vez que fica doente, pede alguém para lhe impor as mãos, recebe a cura, depois vai e abusa do corpo por mais 10 anos novamente. Jesus curou aquela mulher e disse, agora vai, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Quer você saiba ou não, está errado você abusar do seu corpo. A Bíblia está cheia de leis sobre a saúde, sobre o descanso, sobre o sono. As fontes na terra não estão cheias de refrigerante? Elas estão cheias de água. Agora, se eu tomo refrigerante, claro. Não muito, mas eu tomo. Se eu bebo café, sim. Eu bebo de 2 a 2 xícaras e meias por dia, mas teve um tempo na minha vida que eu não podia fazer isso. Porque eu estava numa situação tão miserável que se eu bebesse cafeína, eu teria estragado todo o meu sistema nervoso. Mas agora, depois de vários anos de cuidado comigo mesma, eu posso beber um pouco, mas sem excessos. A Bíblia diz para fazermos tudo com moderação. Se eu como doces, sim, mas eu não como todos os dias. A mensagem principal aqui é: você não pode abusar de si mesmo. E o abuso está sempre ligado ao excesso. E o excesso é o playground do diabo. Você me ouviu? Eu disse excesso é o playground do diabo. Bem, sabe, eu não entendo por que não recebi o meu milagre. Bem, você está dormindo à noite, você está bebendo água, você está descansando, você está obedecendo aos princípios do sábado, você está tirando um dia para descansar e ficar desconectado, você está fazendo alguma coisa para afastar o estresse da sua vida? Ou você gosta tanto de agradar os outros que está tentando fazer todo tipo de coisas que Deus nunca te falou para fazer só porque você não quer deixar ninguém com raiva e fica tendo ataques de nervos e tem que ir ao médico 3 vezes por semana?
você sabe, pelo que eu sei, nós precisamos falar sobre essas coisas aqui na igreja. Nem sempre na igreja precisa falar sobre doutrina, enquanto estivermos doutrinadamente corretos. Eu não preciso te ensinar sobre doutrinas o tempo todo, eu preciso ensinar sobre como viver. Precisamos saber viver, precisamos saber como ter bons relacionamentos, precisamos saber como ser bons exemplos, saber como atrair as pessoas para Cristo através das nossas vidas, sem ter que pregar para elas. Eu gostaria que você chegasse num ponto em que você nem precisa ir para o trabalho e tentar bater na cabeça das pessoas com sua Bíblia. Porque só de estarem perto de você, elas possam dizer, tem alguma coisa diferente em você? O que você tem de diferente? Sim, isso mesmo. Agora aqui, certo, agora, eu posso ouvir alguém pensar assim, mas Joyce, é tão difícil. Você não sabe com o que eu tenho que lidar e como é difícil. Quando Jesus subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo como um consolador, conselheiro, ajudador, o mestre, o nosso intercessor. A Bíblia diz que o Espírito Santo é quem nos convence. Agora, convicção é totalmente diferente de condenação. Na verdade, muitas vezes, quando o Espírito Santo convence uma pessoa, se ela não souber lidar com essa convicção, o diabo pode chegar por trás e pegar aquilo que Deus intenta para o seu bem, aí ele o condena com isso, lhe colocando um fardo pesado e oprimindo você. Você precisa entender que quando Deus trata alguma coisa na sua vida que está errada, Ele está fazendo isso porque Ele ama você. Ele está fazendo isso porque se importa com você. E a melhor coisa que pode nos acontecer é Deus nos mostrar o que está errado. Senão, saímos vagando na ignorância, espiritualmente cegos e surdos. Vagando pelo deserto, dando voltas ao redor das mesmas montanhas. Quando a terra prometida só depende de uma decisão, de um compromisso. A terra prometida está lá para aqueles que mostrarem seriedade no seu relacionamento com Deus. Agora, alguns de vocês podem pensar, bem, eu acho que é isso que muitas vezes acontece. Eu acho que elas começam a ver a verdade e sentem que tem tantas coisas erradas em suas vidas que elas ficam espantadas. Então elas não tentam fazer nada a respeito. Elas simplesmente desistem. Elas pensam, bem, eu tenho um problema com a mente, eu tenho um problema com a boca. Estou com dívida, minha casa está suja, meu casamento destruído. Meus filhos fora de controle, eu estou com 20 quilos a mais. Eu me sinto mal. Eu preciso de um milagre. Então, isso foi uma das coisas que eu senti que Deus realmente queria falar nesta noite. E para aqueles que estão me vendo pela TV, pegue uma coisa de cada vez. Agora me escute, leve isso a sério. O que eu quero dizer com levar isso a sério? Vamos supor que você tem um temperamento ruim. Tem alguém aqui que pode dizer que tem um temperamento ruim? Ok. Agora, a Bíblia fala que não podemos ter um temperamento ruim, certo? Diz para sermos tardios em irar, tardios no falar, rápidos no ouvir. Pois a ira do homem não promove a justiça que Deus deseja. O amor não se exaspera. E eu poderia continuar. Um homem que não consegue controlar o seu espírito, que significa controlar as emoções, é como uma cidade que está destruída e sem muros e aberta para todos os inimigos. Então, quando Deus lida conosco sobre a ira, e nós chegamos num ponto onde temos que encarar isso, porque essa é a primeira coisa que você precisa fazer, tomar responsabilidade. Sim, eu tenho um temperamento ruim.
Porque nós começamos, eu não ficaria com raiva se você não fizesse isso. E eu não ficaria com raiva se você não fizesse aquilo. Deixa eu te falar, querido, sempre haverá alguém fazendo alguma coisa enquanto você viver. E se não for essa pessoa, será aquela outra, ou então aquela que você nunca encontrou. Mas sempre haverá alguém que o diabo vai enviar para tentar te provocar. Enquanto você gastar sua vida tentando mudar o mundo para que você não fique chateado, você ficará chateado. Mas quando você ficar calmo em meio à adversidade e você agir piamente em Deus, independente do que a pessoa faz, então você estará no lugar que o diabo não poderá mais controlar você. Então, uma das chaves é você parar de implorar a Deus para remover a tentação. A Bíblia diz que a tentação precisa vir, mas diz para você orar para que você não caia em tentação. Não ore para a tentação ir embora, ore para que você seja forte para passar por ela. Ou seja, isso não é um problema, porque você está conectado com Deus. Ok, mas digamos que você tem um temperamento ruim, pode ser inveja de um amigo, ou inveja de um parente, e pode ser inúmeras coisas. Ok, a única forma de você vencer é levando a sério, primeiramente, permanecer na palavra de Deus. Agora olhe para mim, eu vou te dizer algo. Você não vai começar a andar em vitória só porque frequenta uma igreja no domingo e ouve um sermão de 20 minutos que alguém está pregando. Você não será forte e terá a vitória que Deus quer que você tenha só porque você me assiste pela TV todos os dias. Agora, isso pode ajudar? Mas a melhor coisa que você poderia fazer por si mesmo? Nossa, eu preciso dessa mensagem hoje. Ok, faça anotações. Jejue de TV por um tempo. Jejue seu almoço por algumas semanas e pegue aquela hora que normalmente você gastaria fofocando no refeitório. Alô? Vá até o seu carro, entre nele, vá para o parque, faça alguma coisa. Ok, Deus, esse é o meu tempo contigo. Eu não vou permitir esse temperamento ruim mais. Não é assim que o Senhor deseja que eu seja, e eu sei que só o Senhor pode mudar-me. Tu és o único que pode tirar isso de mim. Eu vou estudar um pouco nesta área. Eu estou te dando chaves. Se você tem um temperamento ruim, ouvir uma série sobre prosperidade não vai te ajudar. Alô? Eu acho que essas coisas são importantes. Persevere até que alcance a vitória. Não estude sobre 50 assuntos diferentes numa semana. Pegue um dicionário, procure o significado da palavra ira e escreva a definição. Nós precisamos levar a sério para termos vitória em nossas vidas, queridos. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Ao que vencer, eu farei que coma do fruto da árvore da vida. Ao que vencer... Em Apocalipse diz que temos coisas o tempo todo para serem vencidas. Cada um de nós. Sabe, eu estava falando para um amigo que Deus sempre está trabalhando comigo, com alguma coisa, e antes eu pensava, gente, de novo não. Como alguém consegue ver tantas coisas erradas e ainda assim sobreviver? Alguém já se sentiu assim? E sabe, Deus trabalhava algumas coisas na minha vida. E eu me lembro de uma vez que Deus estava trabalhando comigo muito forte sobre ser mais respeitosa com Dave. E não pensava que ele era respeitoso comigo. Cheguei num ponto que eu não suportava mais e pensei, com certeza o Senhor está trabalhando com ele também. Eu disse, Dave, Deus está trabalhando com você a respeito do nosso relacionamento? Então ele disse, não, acho que não. Lembra que eu falei, Deus, por que sempre comigo? Por que o Senhor sempre pega no meu pé? Sabe o que ele me falou? Escuta, Joyce, você pergunta demais, você quer ou não quer? Precisamos parar de nos preocupar com o que os outros fazem e resolvermos nossa situação com Deus.
quando Deus nos convence, nós devemos agradecê-lo. Obrigada, Deus, que o Senhor não está me deixando no escuro. Obrigada, porque o Senhor está sempre me lembrando como eu preciso viver. Em Apocalipse capítulo 3, onde fala que nós não podemos ser mornos, se você ler desde onde começa no verso 15 até chegar no verso 19 do capítulo 3, diz assim: aqueles que o Senhor ama, Ele os convence. Ele castiga e disciplina eles. Então fique entusiasmado e cheio de zelo e queimando com empolgação. Eu sei que de vez em quando pensamos, bem, Senhor, você poderia me amar um pouquinho menos e estaria bem. É tempo de seriedade. João 5. Você está bem? Está gostando da mensagem? Verso 1. Mais tarde havia um festival judeu. Festa para a qual Jesus subiu para Jerusalém, e havia em Jerusalém um poço perto da porta das ovelhas. O poço era chamado de Betesda, tendo 5 entradas, coloniais ou portas. À beira desse poço estava um grande número de enfermos, cegos, aleijados, paralíticos, esperando que as águas fossem agitadas, esperando um milagre. Porquanto um anjo do Senhor descia uma vez por ano e movia e agitava as águas, e quem fosse o primeiro, depois que a água fosse agitada, a entrar no poço, era curado de qualquer doença que tivesse. Havia um certo homem que estava lá, que era paralítico e tinha problemas nas juntas há 38 anos. Quando Jesus notou que ele estava deitado lá sem ajuda, sabendo que ele já estava ali há muito tempo naquela condição, ele lhe disse: você deseja ser curado? Você está levando a sério o propósito de ser curado? Você ouviu isso? Ou seja, Jesus lhe disse: você está levando a sério a espera para que esse problema seja resolvido? Eu estou falando para todos vocês que estão aqui e você que está me vendo pela TV. Você está levando a sério o propósito de consertar sua vida? Você está levando a sério? Você está disposto a pagar o preço? Muitas pessoas desejam ter uma unção forte de Deus, e se você não sabe o que significa unção, significa ter o poder de Deus funcionando na sua vida. Bem, a salvação é de graça. Ela não te custa nada, mas a unção de Deus vai te custar. Porque existem algumas coisas que você precisará levar a sério e outras terão que ser deixadas para trás. Coisas que você precisará tirar de sua vida e guardá-las permanentemente. Precisará haver mudanças na sua atitude, nos pensamentos, nas palavras, no que você faz com seu dinheiro, com quem você anda, como você se veste, do que você fala. E até o que você come. Agora, acho que fui muito longe, não é mesmo? Você leva a sério a sua saúde? Jesus disse para um homem que estava deitado ali. Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos. Pode parecer uma coisa fria de se dizer. Se você chegasse para mim, abrisse o coração, chorasse, lamentasse e eu dissesse: você está falando sério? Você pensaria: que tipo de ministro você é? O aleijado respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me coloque no poço quando a água está sendo agitada. Mas enquanto eu estou tentando ir sozinho, alguém entra na minha frente, Senhor. Se você nunca leu isso dessa forma, primeiramente, o homem estava deitado lá esperando que alguém fizesse alguma coisa por ele. Eu só estou esperando alguém me colocar dentro do poço. Você diz: é claro, Joyce, ele era um homem aleijado, não conseguiria entrar sozinho. Deixa eu te dizer, em 38 anos, eu teria rastejado pela beira do poço todo. Eu teria dito: eu não vou ficar aqui deitado assim por mais um ano, eu vou cair no poço e afogar, ou então eu serei o primeiro a entrar e ser curado. Pare de dizer: eu não consigo ajuda.
Pare de colocar a culpa nos outros. Se você não fizesse isso, eu não faria aquilo. Se você não fizesse isso, eu não faria aquilo. Pare de sentir pena de si mesmo por causa de alguma coisa que aconteceu há 25 anos atrás, que acabou e já passou e você não pode fazer nada a respeito. Sabe o que eu descobri? Você não precisa ter um ótimo começo para ter um excelente final. Sabe, eu me lembro há muitos anos atrás, quando eu tinha um relacionamento com Deus, mas era algo muito morno, o meu relacionamento. Eu sempre gosto de colocar assim. Eu tinha bastante de Jesus para não ir para o inferno, mas não bastante para caminhar em vitória. Eu creio que precisamos levar a sério o nosso relacionamento com Deus e nos esforçar para termos vitória em nossas vidas diárias. Precisamos viver um tipo de vida que Deus quer que verdadeiramente vivamos. Ele quer que você tenha uma vida ótima e não esta vida medíocre. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Obrigada por estar comigo hoje. Sabe, para você desfrutar sua vida, você precisa entender a justiça. Você não pode sair por aí se sentindo mal consigo mesmo e desfrutar a vida. Justiça não é uma coisa que você ganha pelo seu comportamento perfeito, mas é um dom que Deus nos dá através do relacionamento com Ele em Cristo. Continue conosco agora e aprenda tudo o que puder sobre essa questão de entender a justiça. Estou feliz por ter sido salvo e sou muito alegre. Eu tenho paz por poder ajudar algumas pessoas. É maravilhoso. Nesta manhã eu quero falar com você sobre entendendo a santidade. Gostaria que abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 5. Eu estou preparando uma série chamada Como Ser Bem-Sucedido. Sendo você mesmo. Como ser bem-sucedido sendo a pessoa que Deus te criou para ser. Como quebrar aquelas caixas que a sociedade construiu para você ou outras pessoas construíram para você. E desfrutar da liberdade, desfrutar da vida e desfrutar de si mesmo. Eu acho que para fazer isso nós precisamos entender a justiça. Para desfrutar da sua vida, você precisa entender a justiça. Romanos 5, começando no verso 1. Portanto, porque somos justificados, alcançados, declarados justos e concedido o direito de estar com Deus, a palavra justificado é encontrada em toda a Bíblia. E é uma palavra importante para você entender, porque quando uma pessoa é justificada, significa que ela foi feita justa, como se nunca tivesse pecado. Pense nisso por um minuto. Isso significa que você pode retornar ao princípio antes que você tivesse feito qualquer coisa errada. É assim que Deus decide. Porque Ele tem o direito de decidir isso se Ele quiser. Ele decide de ver dessa forma se você colocar sua fé em Jesus Cristo. Você foi agraciado com o direito de estar diante de Deus. Pela fé. Repitam comigo, pela fé. Repitam isso. Mais uma vez. Agora veja, a Bíblia fala sobre salvação e esse direito de estar diante de Deus não vem através das obras. Vem através da fé em Cristo Jesus. Primeiro vem a fé, depois vem as obras. Você não pode ter. Você pode fazer obras sem fé. Muitas pessoas no mundo estão tentando fazer isso. Na verdade, existem pessoas legais fazendo boas obras, mas essas obras que são feitas sem fé não são aceitáveis diante de Deus. E a Bíblia diz que elas serão queimadas pelo fogo no dia do julgamento. Vamos nos segurar ao fato de que nós temos a paz da reconciliação para nos segurar e desfrutarmos paz com Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias ungido. Através dele também nós temos acesso, entrada, introdução pela fé na sua graça, que é o estado do favor de Deus, no qual nós firmemente e seguramente ficamos e regozijamos. E exultando na nossa esperança de experiência de desfrutarmos da glória de Deus, no mais sejamos cheios de alegria. Agora.
Quando você vai começar a desfrutar da sua vida? Quando você vai começar a desfrutar de si mesmo? Você tem certeza? É espantoso como o diabo usa a procrastinação para manter as pessoas presas. Nós sempre desfrutamos da vida quando chega a sexta-feira e não precisamos ir ao trabalho, é fim de semana. Nós sempre desfrutaremos da vida depois que tivermos completado esse projeto aqui. Porque depois de tudo, quem poderia desfrutar fazendo esse projeto? Nós iremos desfrutar, Deus. Nós iremos desfrutar depois que fizermos e guardarmos as compras. Nós iremos desfrutar da vida quando os nossos filhos saírem da faculdade. Vamos curtir a vida quando nos aposentarmos. Nós iremos desfrutar da vida quando nos casarmos. Iremos desfrutar da vida quando nós nos separarmos. Então o diabo vem e enche a nossa cabeça de procrastinação, sempre nos levando a pensar que no tempo futuro poderemos fazer o que deveríamos estar fazendo agora. Vamos, gente. A procrastinação provavelmente é uma das maiores armas que Satanás usa para manter as pessoas presas, porque se ele puder fazer você colocar algo de lado, você nunca chegará. E assim ele rouba. É por isso que precisamos fazer o que Deus nos fala para fazer agora, sem adiar, porque quando adiamos as coisas, há uma chance muito grande de nunca fazê-las. Agora, você precisa desfrutar sua vida. Bem, se você tivesse a vida que eu tenho, não desfrutaria. Quer saber? Você pode desfrutá-la se decidir. Eu disse que você pode desfrutar da sua vida tomando uma decisão. Você pode desfrutar da sua vida. Pare de desejar ter a vida dos outros. Pare de desejar ter a aparência da outra pessoa, porque você não tem e não a terá. Se você tem pés grandes, pare de desejar que tivesse pés pequenos. Se você tem cabelo curto e fino como o meu, pare de desejar que tivesse o cabelo longo e encaracolado igual o da Jaque. Nós sempre estamos querendo que tivéssemos. Quem tem cabelo enrolado quer ter cabelo liso, quem tem cabelo liso quer enrolado. As pessoas altas querem ser baixas, as baixas querem ser altas. É a verdade, essa não é a verdade, essa é a mais absoluta verdade. Eu acredito que ensinar as pessoas a amar e a aceitar a si mesmas e aprender como desfrutar de si mesmas e de suas vidas, eu creio que é extremamente espiritual. Pode não parecer muito doutrinal, mas é extremamente espiritual, porque posso te dizer que se você tiver o veneno do descontentamento na sua vida e não gostar de você mesmo e você não gostar da sua vida, você será uma pessoa amargurada, chata e difícil de lidar. E mesmo que você tenha um adesivo no seu carro, e mesmo tendo uma Bíblia e um gravador, e talvez um grande pingente de Jesus, e você vai à igreja todo domingo, você nunca poderá afetar positivamente a vida de ninguém. O mundo não está procurando nenhuma ideia para aderir que esteja cheia de pessoas mórbidas, deprimidas, pessoas reclamadoras, murmuradoras. As pessoas já têm isso. Se você puder entender isso realmente, o que as pessoas realmente querem? As pessoas querem ser felizes? Se você parar para pensar um pouco, o que é que você quer na verdade? Não é um carro novo, uma casa nova? O único motivo para você querer isso é porque você pensa que isso te fará feliz. Por que você deseja promoção no trabalho? Porque você acha que isso te fará feliz. Mas veja, o que precisamos fazer é decidirmos ser felizes. E nossa alegria precisa estar em Deus e não nas coisas. Isso, na verdade, é irônico, mas nós poderíamos ser felizes simplesmente por saber que nós não vamos para o inferno. Quantos aqui pensam que não é o bastante apenas um pouco de alegria? Eu acho que é muito interessante para mim, eu acho que tem sido para o ministério, desde o momento em que eu descobri isso, que a primeira coisa que Jesus quer fazer conosco quando conhecemos é tirar todo o nosso lixo, miséria, humilhação e pecado.
falta de alegria, falta de paz, e Ele deseja realmente nos dar a sua justiça. Ele nos dá o direito de estarmos diante de Deus, e Ele faz isso. Então podemos gostar de nós mesmos, e podemos aceitar-nos, e podemos amar a nós mesmos, porque Ele está consciente de que ainda estamos descobrindo uma coisa, de que se nós não aceitarmos o amor de Deus, aceitarmos a nós mesmos e amar a nós mesmos, nós não teremos nada para dar aos outros. Se você tiver uma autoimagem pobre e for extremamente inseguro, isso afetará os seus parentes. Se você tiver uma pobre autoimagem e for extremamente inseguro e não gostar de si mesmo, isso afetará o seu casamento. Você não terá um bom casamento. Sabe por quê? A pessoa com quem você está casada sentirá como se tivesse que gastar a vida inteira tentando te consertar. Sim, eu sei. Sim, eu sei. E eu amo você o suficiente para me arriscar e talvez até irritar você por um minuto. Justamente para sacudir essa coisa que Satanás colocou na sua cabeça e para você se perguntar o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Quero dizer, quem aqui está cansado de caminhar ao redor da mesma montanha estúpida, vez após vez, após vez, após vez, após vez? Não consigo evitar, simplesmente não me sinto bem comigo mesma. Não viva pelos seus sentimentos. Você sabe o que eu descobri? Deus me falou isso há mais ou menos 4 meses atrás. Você pode ser confiante mesmo quando você não se sentir confiante. Porque você tem um livre-arbítrio e você pode superar todos os seus sentimentos. Você pode não se sentir confiante, mas você pode colocar os pés no chão e erguer a cabeça. E você não precisa... Só para começar, meu querido, tome um banho, olhe para si mesmo no espelho e pense, ok, é isso que eu tenho, o que é que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso te garantir que eu não me levanto da cama com essa aparência. Eu preciso me esforçar. E me esforçar bastante. Eu uso creme, maquiagem, coisas anti-rugas e... Eu tenho 14 tipos diferentes de spray, tintas para o cabelo e... bolsas de maquiagem e... Esse velho espírito religioso quer fazer as pessoas pensarem que não podem pintar o cabelo e nem fazer nada. Nós não queremos fazer nada por vaidade. O mínimo que você pode fazer é viver a sua vida e não deixar as pessoas apavoradas. Oh, estamos indo fundo nessa manhã, hein? A questão não é quanto a usar ou não a maquiagem. Eu só estou falando sobre fazer o seu melhor. Quero dizer, quanto mais você cuidar de si mesmo, mais confiante você será. Eu quero ensinar para as pessoas que vale a pena se cuidar, que vale a pena investir em você mesmo, que você precisa ter mais tempo para você mesmo e você precisa cuidar do seu corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Sem o seu corpo, ele não pode fazer nada através de você, você não pode comprar outro. Amém? Eu estou feliz que alguém esteja feliz aqui hoje. Eu sinto muito forte em mim que nós vivemos pelos nossos sentimentos e pela nossa mente. E o diabo nos faz sentirmos inseguros para ficarmos para baixo.
Veja, você nunca terá vitória se você não aprender como viver além dos seus sentimentos. E você pode fazer isso, você não precisa viver pelos seus sentimentos. Sabe o que eu descobri que fez toda a diferença do mundo para mim? Eu posso sentir como se estivesse fazendo a coisa errada e mesmo assim escolher fazer a coisa certa. Só porque não sinto vontade de conversar com você, não significa que eu não posso te procurar e fazer isso com um sorriso no rosto. Eu posso fazer isso para agradar ao Senhor. Eu não preciso ser hipócrita ao fazer isso. Eu posso falar para Deus, eu não estou com vontade de fazer isso, eu preferia dar os tapas nela. Mas porque eu te amo, Deus, eu farei o que o Senhor me disse para fazer. Eu farei. Davi disse, eu louvarei ao Senhor. Eu me alegrarei no Senhor. Esse é o dia que o Senhor já fez. Eu me regozijarei e me alegrarei. E você pode desfrutar da sua vida tomando essa decisão e nenhum demônio que existe pode te impedir. Nenhum de nós precisa expirar, sentir alegria. Ou sentir confiança. Nós queremos sentir tudo. Deus começa nos dando uma posição justa. Ele coloca justiça dentro do seu espírito. Numa posição correta com Deus. Romanos 3, verso 20. Porque nenhuma pessoa será justificada, se tornar justa, coberta e julgada aceitável. Não é isso que todos queremos, nos sentirmos aceitáveis? À vista de Deus, cumprindo todos os rudimentos da lei. A função da lei é fazer os homens reconhecerem seus pecados, não só a percepção, mas o perdão que vem através do arrependimento, da fé e do caráter santo. A lei não foi dada para ser cumprida. Deus sabia que não conseguiríamos cumprir a lei quando a deu. Ele deu a lei para as pessoas reconhecerem a necessidade de um Salvador. Ele deu a lei para as pessoas reconhecerem que elas tinham problemas. A palavra de Deus é como um espelho. Eu posso estar com o rosto todo sujo sem saber enquanto eu não olhar no espelho. Quantos aqui olham no espelho e pensam, por que ninguém me falou que eu estava com isso aqui no rosto? Ou por que ninguém me falou que eu estava com isso na minha roupa? Bem, a palavra de Deus é como um espelho. Você olha aqui e começa a ver como você realmente é. Comparado com o que deveria ser, isso não deve te condenar, mas sim deixá-lo empolgado, porque agora você pode fazer algo? Não podemos fazer nada a respeito do que não sabemos. A Bíblia é um livro de conhecimento e nós chegamos aqui e começamos a ver as coisas do jeito que elas realmente são. Romanos 3, 21, mas agora a justiça de Deus foi revelada independentemente, totalmente fora da lei. Embora ela seja comprovada pela lei e pelos profetas, que é a justiça de Deus que vem pela fé. Repitam comigo, pela fé. Amém. Veja, você não é justificado porque você faz as coisas certinhas. Você foi considerado justo pela fé e assim porque você foi justificado, agora você faz coisas justas. Para nós é de trás para frente. O mundo diz, se você fizer o certo, então está certo, mas Deus diz, você é correto e agirá corretamente agora. Só assim podemos fazer isso com a motivação correta. Do contrário, se eu estiver servindo a Deus para ganhar alguma coisa, eu estarei servindo pela motivação errada. Mas se Ele já está me dando tanto pela sua graça, e agora eu o sirvo com um coração de amor e apreciação pelo que Ele fez por mim, eu não estarei servindo a Deus para conseguir alguma coisa dele, eu estarei servindo a Ele como forma de agradecimento por tudo que Ele já fez. Quero que você entenda isso, porque motivação é muito importante para Deus. Por que fazemos é mais importante para Ele do que o que fazemos. Se eu der um presente para alguém, mas estiver dando isso para impressioná-la e para fazê-la pensar que eu sou uma pessoa boa, a minha motivação estará errada e, embora eu consiga impressioná-la, eu não impressiono a Deus e perco a minha recompensa. Mas se eu der uma coisa para alguém, somente porque eu quero abençoá-lo, sem nenhum outro motivo que não seja ser uma bênção, ou porque Deus me falou sem ter motivo escondido, eu não estou tentando alcançar algo para mim mesma.
É por isso que a Bíblia diz que quando você fizer uma festa, deve convidar as pessoas que não conhece, porque elas não poderão retribuir você. Funciona como princípio, ele está dizendo que você precisa se certificar de não estar fazendo alguma coisa para receber algo de volta para você. Se certificar de fazer as coisas com a motivação certa. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos podem ser justificados, reconciliados e colocados numa posição reta com Deus. A justiça vem através da fé, não por cumprir as leis dos homens. Está disponível para todos, sem nenhuma distinção. Para se qualificar para a justiça de Deus, você só precisa de duas coisas. Você precisa ser um pecador e precisa crer em Jesus como o único sacrifício aceitável pelos seus pecados. Agora, eu tenho que gastar mais tempo com isso porque nós sacrificamos muitas coisas que não são sacrifícios aceitáveis diante de Deus. Por exemplo, culpa excessiva. A melhor maneira que eu posso explicar isso é contando uma história que eu sempre conto, mas tudo bem, não tira pedaço ouvir mais uma vez. Eu já tive um grande problema com culpa, como eu falei ontem, eu não me sentia bem se não me sentisse mal. Eu senti culpa a vida inteira, eu fui abusada na minha infância e desde então eu comecei a me sentir mal. Eu lamentava pelo meu pecado, eu achava que estava tudo errado e pedi a Deus para me perdoar, mas eu não recebia aquele perdão e então eu prosseguia e eu lhe pedia perdão e depois me sentia culpada e mal comigo mesma por uns 4 ou 5 dias. O diabo está sempre disposto a nos lembrar de cada coisa errada que fizemos. Já percebeu que ao acordar pela manhã, uma das primeiras coisas que pensamos é nos erros de ontem? Alguém já passou por isso? Bem sabe, Deus não faz isso. Eu disse que Deus não faz isso. Amanhã de manhã você tem que abrir a boca e dizer: diabo, cala a sua boca. Calado! Aparta-te de mim, Satanás. O ontem já passou, está enterrado, já é passado. Eu vou fazer como Paulo fez. Eu ainda não alcancei este lugar de perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu sigo em frente. E você não estará livre para prosseguir se estiver arrastando o lixo de ontem com você. Porque assim você estará carregando um fardo, uma carga pesada que te impede de fazer progresso. No dia de hoje, eu quero dizer novamente que é a forma de você se sentir extremamente importante. Como você se sente consigo mesmo, lá no fundo, sem nenhuma máscara, sem nenhuma atuação, sem o rosto que mostramos para todo mundo, porque nós pensamos que é isso que devemos fazer. Muitos de nós temos muitas máscaras diferentes. Como você se sente consigo mesmo é muito importante. Você não pode desfrutar sua vida se tiver uma atitude ruim consigo, porque sempre precisará conviver consigo mesmo. Você poderá desfrutar sua vida tomando a decisão para isso. Algumas mudanças deverão ser feitas, assim como eu precisei fazer, para chegar ao lugar que eu pudesse desfrutar minha vida. E eu creio que você deve fazer isso. Nós precisamos ter o direito de individualmente ouvirmos de Deus, mas isso não significa rebelião, não significa fazer o que você quiser fazer com as Escrituras. Mas todo mundo que aparece com algo novo não precisa chegar tentando enfiar na garganta das outras pessoas. Precisamos primeiro ter certeza se é algo que Deus está falando comigo ou se é alguma coisa que Ele quer falar para todo mundo. Essa é uma das coisas que gera mais problemas com as pessoas nos dons do Espírito. Todo mundo que recebe uma palavra acha que precisa levantar e falar para toda a igreja. Na metade das vezes é para você. Vou te dizer, tira o pecado da sua vida. Você diz, tira o pecado. Ele diz, estou falando com você? Sim, coloque sua casa em ordem, diz o Senhor. É a sua casa que precisa ser colocada em ordem. Você precisa limpar o seu armário, precisa limpar a sua garagem.
Tem muitos livros que provam que Deus quer que os seus filhos sejam extremamente, radicalmente abençoados nas finanças, e materialmente, assim como espiritualmente, socialmente e fisicamente. Estes, é claro, deveriam ser generosos aos necessitados, ofertar bastante na pregação do Evangelho, mas ao mesmo tempo eles deveriam se sentir livres para desfrutar as coisas boas da vida. Eu vou lhe dizer como Deus organizou para mim. Sobre o que nós deveríamos ter, o que nós não deveríamos ter, o certo ou o errado. E eu penso que muitas pessoas passam por isso. Elas acreditam que podem ser abençoadas. Quando são abençoadas, se sentem culpadas por serem abençoadas. Bem, eu nem sei se eu devia fazer isso. Bom, sabe, alguém me deu um anel que está no meu dedo e eu estou usando. Por que eu deveria esconder as bênçãos de Deus? Você disse que te deram isso? Sim, ele é tão grande que provavelmente o pessoal lá no fundo pode vê-lo. Vamos nessa, eu estou nessa há 25 anos, subindo e descendo a estrada com Jesus. Não me prive o direito de me vestir decentemente, de ter algumas joias bonitas. Se vamos ser embaixadores de Cristo, como podemos fazer alguém querer servir a Deus quando nós fazemos voto de pobreza e não temos nada? Eu não conheço muitas pessoas no mundo que querem embarcar nesse barco. Essa é uma das razões que Deus me faz vestir bem e tentar sempre estar na moda. Porque todo mundo precisa ver que você não precisa ser atarracado, triste, feio e chato para servir a Deus. Uhul! Alguns crentes podem assustar você só de olhar para eles. Os irmãos de José tinham inveja do manto especial que seu pai tinha dado para ele, mas ele o vestiu. Ele não o escondeu. Aleluia. Olha, você não sabe o que eu oferto. E você não estava por perto há 23 anos atrás, quando Deus me falou para tirar meu anel de casamento de 17 anos do meu dedo, que era a única posse que eu tinha que significava alguma coisa para mim, e dar a um pregador que vinha ministrar. Você não estava por perto quando eu parecia uma tola fazendo aquilo e tendo que ficar 3 anos sem usar anel de casamento, esperando que Deus me desse um. Então muitas vezes julgamos as coisas sem sabermos nada a respeito. Vá para Mateus 19, 21. Quem é que acha que esse fim de semana vai ser bom? Eu estou com todos os motores acionados. O meu motorzinho do Espírito Santo está roncando aqui e eu estou assim. Yeah! Eu sinto o Espírito Santo. Deus organizou esse assunto para mim só de me fazer lembrar dos meus filhos. Quantos aqui têm filhos que têm, assim, uma necessidade ou têm uma vontade toda hora? E se eles forem bons filhos e te amarem, forem obedientes, quem aqui não consegue se conter para dar aquilo que eles querem? Por quê? Seria diferente com o nosso Pai Celestial? Por que seria diferente com Ele? Com certeza nós somos pais melhores. Jesus lhe respondeu, se você quiser ser perfeito, ou seja, ter maturidade espiritual que acompanha o caráter de sacrifício próprio, vai e venda o que tens e dá tudo para os pobres, e terás riquezas no céu, e venha e seja o meu discípulo. Eu poderia pegar isso e tomar isso ao pé da letra. Eu poderia dizer, olha aqui, se você for seguir a Jesus, não pode ter nenhum dinheiro. Eu não vou ensinar sobre isso essa noite. Eu só vou deixar isso aqui no ar um pouquinho. Eu estou dando uma oportunidade para alguém questionar. E agora eu vou realmente confundi-lo. Vá para Salmos 35, 27. Eu estou cansada de ver as pessoas fazendo isso com as outras. Bem,
Nós devemos entender que precisamos pregar todo o conselho da palavra de Deus. Parece que Jesus está falando a esse jovem rico que, se ele quiser ser um cristão, ele tem que abrir mão de tudo que ele tem. Esse jovem não estava querendo fazer isso. Na verdade, entendemos que a moral dessa história é o dinheiro dele, obviamente, significava muito para ele, porque ele não quis obedecer a Deus. Eu meditei muito sobre isso hoje. Jesus lhe falou para abrir mão, mas ele nunca lhe falou que ele podia dar tudo de volta e até o dobro se ele renunciasse. Poderia ser apenas um teste. Eu sou testado o tempo todo. Muitas vezes Deus já me pediu para dar o meu último, o meu único, o meu tudo. Mas toda vez que eu fiz isso, eu acabei ficando melhor. Bem melhor do que antes. Eu creio que Jesus estava tentando fazer esse rapaz semear radicalmente e fazer uma declaração que Jesus era o primeiro em sua vida, não dinheiro. Eu creio que se ele tivesse feito isso, depois ele teria recebido mais do que ele tinha entregado. Eu me lembro de um dos pastores que nós tínhamos na igreja denominacional que frequentávamos. A cadeira dele era tão brilhante que ele podia ver sua imagem nela. Eles nem pagavam para ele um salário realmente decente. Ele nem estava fazendo um trabalho realmente bom, mas... ele me escapou. Mas você me entende, não é? Não diz nada a respeito da congregação se ela não cuida bem de seus líderes. Você sabe, é assim, como se eu e o Dave, como patrões, não cuidássemos direito de nossos empregados. Alguns aqui estão entendendo, outros estão no horário do almoço. Salmos 35, 27. Davi parecia ter um bom relacionamento com o Senhor. Ele diz que aqueles que favorecem da minha justiça encontram prazer, gritam de alegria, fiquem contentes e digam continuamente: seja magnificado o Senhor, que sente prazer na prosperidade de seus servos. Bem, parece que Davi achava que podia ser próspero e esse jovem rico aqui, Mateus, tinha que entregar tudo e tinha que fazer um voto de pobreza. Então qual é o certo? Uma coisa, Deus provavelmente estava falando aquilo para ele naquele tempo de sua vida, mas pegar isso e fazer disso uma doutrina para todo o tempo, é isso que deixa as pessoas confusas. Você não pode pegar nada daqui e pregar antes que você dê uma olhada no que diz em 3 João 2. Amados, gostaria acima de todas as coisas que prosperassem. Da mesma forma que a tua alma prospera, o que ele está dizendo? Como vocês são espiritualmente maduros e podem suportar as coisas, eu quero que vocês tenham abundância de coisas, porque eu fiz uma aliança com Abraão de que abençoá-lo-ia e faria dele uma bênção. Como ser uma bênção sem nada? Eu estou entrando na outra mensagem. Às vezes as pessoas estão certas, mas elas só estão certas para si mesmas, para o lugar em que estão, naquele momento em particular. Amém? Me ouçam aqui, Deus me deu essa palavra, eu acho que isso é bom. Meu marido gosta de nuggets, ele vai gostar dessa. Uma verdade, quando é apresentada como única verdade, pode, na verdade, se tornar um engano. Uma verdade
quando é apresentada como uma única verdade. Em outras palavras, isso é verdadeiro. Mas deve ser analisado à luz de outras coisas que são verdadeiras. É verdade que Deus disse, uma pessoa deve seguir o seu chamado na vida, esquecer de tudo e seguir o chamado. Ele também diz, cuide de sua família. Então, estarei fazendo algo errado se não estiver perseguindo o chamado na minha vida, mas eu também estarei fazendo algo errado se, enquanto isso, eu arruinar o meu casamento e destruir os meus filhos. Quantas pessoas recebem um chamado para suas vidas e fazem exatamente isso e acabam trazendo vergonha para o nome de Jesus porque elas acabam se divorciando e com um monte de filhos que não sabem como viver para Deus? O que eles estão falando para todo mundo não está funcionando com eles porque eles estão lá fora pregando, mas não praticam. Alguns aqui estão sendo bons estudantes, você está aí só escrevendo. Vamos olhar alguns exemplos de extremos. Viver pelos sentimentos é um problema. Se vivemos pelos sentimentos, seremos destruídos. Pregamos sobre isso o tempo todo. Não viva por sentimentos, nós vivemos pela fé. E não pelo que vemos. Nós andamos pela fé e não pelo que sentimos. Esse é um outro extremo, viver pelos seus sentimentos. Agora, o outro extremo é negar a existência dos sentimentos. Agir como se você não estivesse. Como se você não sentisse nada. Eu acho que alguns cristãos chegam ao ponto de pensar que eles não deveriam nem ter nenhum sentimento. Por exemplo, Deus me ensinou que para ser provado não significa que você é um pecador. Eu acho que muitas pessoas, quando elas se sentem tentadas, elas sentem que são horríveis. Bem, eu não poderia fazer isso, eu não poderia ter um problema assim. A Bíblia diz que a tentação virá. Ela não diz, ai daquele a quem ela vier, mas a Bíblia está dizendo, ai daqueles pelos quais ela há de se manifestar. Jesus disse aos seus discípulos, ore para que não caia em tentação. Ele não disse, ore para que não sejam tentados, ore para não caírem em tentação, ore para que não caia em tentação quando vocês forem tentados. Isso me libertou. Quando eu era tentada a quebrar a cabeça de alguém, eu não me sentia culpado por isso, eu me sentia bem por não ter feito isso. Amém? O diabo nunca vai te ajudar a enxergar o quanto você já caminhou. Ele vai te irritar com tanto que ainda tem que ir pela frente. Então vamos. Ficar ofendido facilmente, ser sensível é errado. 1 Coríntios 13 diz, o amor não é fraco, o amor não fica ofendido facilmente. Então isso é errado. Algumas pessoas são tão fracas e ficam facilmente ofendidas, elas ficam fora de equilíbrio, elas se vestem com seus sentimentos e tudo o que acontece. Isso feriu meus sentimentos. Feriu meus sentimentos. Bem, supere isso. Feriu meus sentimentos. Feriu meus sentimentos. Sou uma pessoa sensível. Então comece a orar sobre isso, porque a Bíblia diz que não está certo. Tentar viver com alguém como se fosse um pesadelo. Eu já fui assim, sensível, sensível, sensível. Para cima e para baixo, totalmente emocional. Outra coisa que me ajudou muito foi quando Deus me mostrou que eu sempre vou ter sentimentos. Negar a existência deles não é da vontade de Deus. Nós sempre vamos ter sentimentos, mas temos que aprender a lidar com eles sem deixá-los nos controlar. Entende? Você pode se levantar em uma hora pré-estabelecida e não sentir vontade de ir trabalhar, não sentir vontade de limpar a casa, nem de pagar as contas. Estou com vontade de ir fazer compras. Quero comer 3 barras de chocolate. Todos nós sabemos que se vivemos pelos nossos sentimentos, seremos destruídos. Os sentimentos são reais. E agir como se eles não existissem acaba gerando nas pessoas uma série de problemas psicológicos. Por causa de sentimentos profundamente reprimidos e que são reais, as emoções fazem parte do homem. Jesus disse que Ele restauraria as nossas almas, Ele vai trabalhar em nossas emoções e vai nos levar a um equilíbrio emocional, mas Ele não vai retirá-los.
Não entender as emoções é uma das principais razões para as pessoas passarem por um tempo realmente trabalhoso no processo de perdão. Porque alguém os feriu. Elas oram, Deus, eu perdoo em nome de Jesus e são sinceras. Mas elas acham que não perdoaram, porque da próxima vez que vem aquela pessoa não sentem nenhuma diferença quanto a elas. Elas ainda têm esses sentimentos, elas sentem aquela coisa, sai de perto de mim. Então logo pensam, bem, eu não os perdoei. Eu não sei o que está errado comigo, Deus, eu quero perdoar. A sua parte consiste em tomar uma decisão de perdoar e permanecer firme orando por eles e sendo uma bênção na forma que Deus te guiar. Então Deus trará seus sentimentos na linha com a sua decisão. Então, ser sensível ao ofendido está errado, mas agir como se nada nos incomodasse ou agir duramente com o que as pessoas fazem ou dizem a nós também está errado. Eu fui tantas vezes ferida durante a minha infância e quando eu saí dela eu tive uma atitude externada assim. Não foi o meu coração, mas eu estava assim, não preciso de você. Eu não me importo com o que você pensa. E você não está me incomodando. E por dentro eu estava morrendo. Eu estava ferindo o tempo todo. Nós temos um mundo cheio de pessoas que estão vivendo uma vida de fingimento hoje em dia. E elas fingem para todo mundo que nada as incomoda, quando na verdade elas estão completamente feridas por dentro. Eu realmente era muito insegura, mas eu agia assim como a senhora Durona. Glória a Deus. Você precisa estar em sintonia com o que está acontecendo dentro de você e ser verdadeiro. A Bíblia diz em Efésios 4 que nós devemos falar a verdade em amor. Devemos viver na verdade, amar a verdade, lidar com a verdade. Verdade é a única coisa que nos liberta. E nós precisamos ser verdadeiros com Deus primeiro e com os outros. Quero dizer, leia alguns salmos. Davi disse: Deus, eu chorei a noite toda, meu travesseiro está ensopado, por que não estás me libertando? Deus, já se esqueceste de mim, eu sinto que o Senhor me esqueceu, meus inimigos estão irados comigo, minha cabeça está molhada com todas as lágrimas que chorei. E ele continua falando e falando e falando e falando e falando para Deus como se sente, mas depois ele volta atrás e diz: mas eu louvarei ao Senhor, eu ainda louvarei ao Senhor, a rocha da minha salvação. Deus não se importa se você falar o que está sentindo. Na verdade, se você disser a Deus como se sente, você é liberto disso. Se você fingir como se não sentisse dessa forma, tentando ser o super espiritual, então você apenas reprime isso e se senta lá e envenena a sua vida. Eu estou ajudando alguém esta noite? Você realmente não pode nem deve sair por aí dizendo para todo mundo o que sente. Eu não gosto muito quando as pessoas chegam a mim dizendo: bem, preciso que você me perdoe. Bem, o que você fez já sei que está vindo. Bem, eu odiei você por 10 anos. E toda vez que eu te encontrava eu não conseguia ficar perto de você. Mas Deus me mostrou que eu estou errado. Você vai me perdoar? Agora descarregaram um problema e eu peguei. Eles receberam a libertação enquanto eu preciso de uma. Gostei do que minha filha disse algumas semanas atrás. E ela estava se sentindo mal com algumas coisas e ela disse: eu estou melhor agora. Eu acho que só precisava desabafar um pouco. Sabe, essa é uma verdade. É realmente verdade que às vezes o que precisamos é encontrar a pessoa certa e soltar um pouco de vapor. Mas você precisa reconhecer que, ok, agora eu vou cuidar dos negócios de Deus aqui. Eu sei que isso tudo é tolo, mas eu preciso tirar isso do meu peito. Às vezes você precisa confrontar alguém com alguma coisa, porque se continuarem se alimentando de você, pode causar uma grande bagunça na sua vida. Eu tive que fazer um mega confronto com alguém algumas semanas atrás, quero dizer algo sério, um grande confronto. E o nosso relacionamento melhorou uns 200%.
Às vezes você precisa fazer isso para melhorar as coisas, você precisa falar sobre as coisas. Você não pode sair por aí com todas essas coisas amontoadas dentro de você, envenenando a sua vida. Você deve usar a sabedoria. Você não deve jogar tudo que sente, todos os pensamentos que tem sobre todo mundo que aparece. Eu creio que é por isso que a Bíblia diz em Tiago 5, confesse as vossas faltas uns aos outros para que sejam curados e restaurados ao nível espiritual de mente e coração. Eu acredito que às vezes você precisa falar o que você faz para alguém que você pode confiar, e você pode ter uma liberação ao fazer isso. Esconder as coisas o mantém preso. Não negue suas necessidades emocionais. Nós temos um lado emocional que Deus nos deu, e não está errado ministrar para suas emoções ou para as emoções das outras pessoas. Às vezes Deus te fará dar alguma coisa para alguém que não precisa de nada. E você não está ministrando financeiramente para eles porque eles nem sequer precisam do seu presente. Embora você tenha gasto dinheiro com isso, você está ministrando suas emoções. Compras ministram minhas emoções. Ou ministra. Eu não sei se posso explicar isso quando eu estou muito cansada e trabalhei duro. Eu nem preciso comprar nada para mim. Posso comprar um presente para alguém? Eu não sei se é uma maneira de tirar a minha mente das outras coisas. Ou eu disse ao Dave umas semanas atrás, eu tive um pesadelo de um dia. Eu disse, me leve ao shopping. Me leve ao setor de roupas femininas. Vá para o setor masculino e me deixe sozinha. Se ocupe e me deixe aqui, sem fazer nada mais. Que eu tivesse acabado e eu disse, encontre outra loja.
Eu comprei umas 12 coisas e levei pra casa. Das 12, 2 roupas serviram e eu tive que devolver as outras 10. Mas eu recebi uma liberação emocional. Novamente, hoje eu quero te encorajar com todo o meu coração a você olhar se realmente está vivendo uma vida equilibrada. É tão fácil sair do equilíbrio em diversas áreas se o diabo puder fazer com que não façamos nada. Ele tenta nos fazer ficar envolvidos, fazer algo que parece bom demais. Isto se torna um problema. Existem pessoas que se tornam realmente espirituais demais. Elas gastam tanto tempo em coisas espirituais que não cuidam das coisas em suas vidas que elas precisam cuidar. Cuidar de suas casas, de suas famílias. Eu realmente quero te encorajar. Mantenha uma vida equilibrada.
sao vì giờ anh đã quen rồi. Em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi. Em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi. Còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi. Giờ chỉ còn là những vấn vương. Đưa em mang cho anh bao nhiêu tiền ở gần nữa. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em. Nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Hơi thở mà im trong cơn gió hay qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi. Quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh đã ôm trong đời mình. Em chẳng còn giữ để lại cho duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng. Giờ em đi theo ai cũng vẫn bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên. Rồi trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cô